Tonight I will be presenting Virginia de Medeiros, but before that I would like to explain more or less the dynamic that we will follow this night. I'm going to make like 15 minutes of introduction for those who have not been here from the first experience, and then she will speak in Portuguese. We have Ingrid here translating. It will be a consecutive translation. And then before starting the debate, we will project another film of Virginia, and then we will have a discussion of 20 minutes before leaving. Are you okay with this slide, or do you prefer? Okay, so we will continue with the blue light. So, well, before preparing this introduction, I was thinking that there were many possibilities to start this introduction, but I really wanted to avoid this traditional presentation of an artist through the 20 years career, etc. As some of you already know, the current edition of the 11th Biennale, Berlin Biennale, has been conceived through the duration of 1 year. We started in September, and we will finish here in September 2020. And we started with the first experience, which was called The Bones of the World. And the idea is to mirror 4 experiences that we took as an inspiration from a Brazilian artist, Flávio de Carvalho. And for us, it was important to have this alibi to structure what is a biennale besides an international exhibition. So the notion of process is very important. And how did we organize this? Actually, we went through an extensive number of articles and manifestos of this multidisciplinary Brazilian artist from the 30s to the 50s. And we took from his experiences the main conceptual concerns that we can address nowadays, and how to cope with all these concerns nowadays. We also found a similarity between the restlessness of Flávio de Carvalho and doing a biennale. So it's not about art interpretation, it's not about an hermeneutics or translation of his experiences, but it's also about bringing our historical and personal subjectivities. For those who were here for the first experience, we presented some images and examples of runes and vulnerabilities, and we presented also some examples of solidarities. And now, in this experience too, we want, as the curatorial team decided, that now we want to address the flesh, the body, the physical presence of not only one body or bodies, but also of the masses.
And not only, let's say, the crowd or the masses, but also their psychological, their mental, and their spiritual ideology. And we are also bringing together with these concerns related to what's happening with these masses, we are bringing notions of care and notions of healing. So now it's even more clear that for us, family, patriarchy, and eroticism are intertwined in this experience, and they were challenged actually through the experience number 2 of Flavio Di Carvalho. We kept in the space some traces of the past experience. Here you can see the cover of the book Flavio published after his experience through the crowds in the city in 1931. What he did was going through a mass during a Corpus Christi procession, and he did it without taking off his hat, and he did it also pronouncing heretical words, and for this action he was almost lynched by the religious mass. And we understand that we can translate in a way what was the meaning of going across religious march and bringing also today in a political march. So for us, there are no big difference. Let's say there is a parallel between the religious procession and the military parade in the spaces. So here the experience too, we are investigating the figures of God, of homeland, and of father. For us, as mainly Latin American curators, we are bringing here also the penetration of Pentecostalism, this movement that is now threatening minorities. And here we are through the film that some of you may have seen before, that is presented here. Virginia is showing the case of someone who is from the Candomblé community and who turned into the Neo-Pentecostal movement in order to be saved. We are addressing notions of being saved from what, and also we are addressing the possibility of getting stronger when everything is lost. Why is this so important for us? It's in a way, when we came back to the 30s, we decided that we had, the curatorial team had to face also the increased culture of hatred among peoples. It's very interesting. When I was preparing this, I came across a text by Achille Mbembe called The Society of Enmity. Maybe you know this text. And in this text, Mbembe is daring the hypothesis that perhaps it has always been this way. Perhaps the hatred between peoples has always existed. We are haunted nowadays by the desire for an enemy, the desire for apartheid and the separation and the enclosure and the fantasy of extermination is
as present today as it seems it has been present when Flavio was crossing this religious mass. What's also interesting in Bembe reflection is that he will state that the other is not an external entity from us. The other is within us. And this other is the double figure of the alter ego and the altered ego. So it's interesting to see with this example that we can maybe bring back what Marx stated in the 18th Brumario, saying that first time it's a tragedy and then it's a farce. And for us here, the Marx statement is back when we have to face all the genocides going all over the world, and we understand that the notion of repetition is actually it's a tragic dimension of the repetition. So we don't understand the farce as a joke, but as its tragic dimension. So for us, it's really meaningful to have in this experience too, both the feminist health care group and Virginia together, because their practices from Inga and Julia, I don't know if they are in the room, they are working, even though from different culture, they are dealing with modes of healing of a collective body and dealing with, let's say, the illness that is taking over our society. So the question for both artists is how to guarantee a minimum of safety, or how to find sources for the pulse of life when the death instinct seems to be in the command of all the planet. How to transcend the impossibility of acting. No? So yesterday when I was talking with Virginia and we were drawing these lines, she told me that when I was asking her about safety and certainty, she told me that for her, she trusts uncertainty and she trusts incertitude. And it's the region, it's the zone where she feels more secure. And being in residency here for 3 months is also about increasing her contact with the unfamiliar, with the unknown. And it's also being affected by the otherness. For Virginia, you will see representation is over and the body has to be present. And the body is present questioning modes of production and distribution. And when you question modes of production and distribution, you are, in a way, bringing a definition of feminism, and feminism as a revolutionary mode of existence. And for Virginia, it's about incorporating affection as a tool against the neoliberal machinery. And it's this transgression that she's bringing us. It's her crossing of the mass or
the art system, and this is also valuable for the feminist healthcare, is about deceleration. So I think I will give her now the micro. She will talk about how she established connection with otherness. It's very interesting how she builds an ethics of work, because she's not from the candomblé community. She's not black and she's not trans. She's a cisgender female lesbian artist, and she is not making films about the other, about the different, because she is the different when she goes to these communities. So it's not about giving visibility or voices to the other who already has visibility and voices. For her, it's about making relationships in a society divided by many separations, hierarchies, and walls. And for her, art is a transitioning space, and art as a transitioning space is also a collective process. So I'm very, very happy to welcome Virginia here to talk about her expanded notion of family, maybe more, but not only about how to be saved by churches, but how to get stronger, and how artistic practice can be both therapeutical and political. Thank you very much, Virginia. Alô, alô? Tá funcionando? Alô? Tá? It's working? Boa noite. Good night, everyone. Primeiro, obrigada a Lisete Lanhado, a Maria Berrios, a Renata Serveto, isso? Augustin Pérez, pelo convite, pela confiança, pela possibilidade de viver a experiência 2 aqui em Berlim. Well, first of all, I'm thankful to Maria Berrios, Renata Serveto, Lisette Lagnato, and Agustin Pérez for the experience here in Berlin. Obrigada também a toda a equipe da Bienal pelo apoio. Eu me sinto muito acolhida aqui. Obrigada a Ada por ser a pessoa que você é, essa força doce, generosa. Muito bom te ter do lado, tá? Thanks to all the staff of the Biennale, and especially to Ada for her support and for this special person that she is. Ingrid, obrigada por esse elo na comunicação hoje. My pleasure. Obrigada a todos vocês aqui presentes pela disponibilidade do encontro, da conversa, da troca, por ter enfrentado esse frio. Espero que faça sentido essa conversa hoje aqui para todo mundo. Thank you to you all who are present here for have been besides the winter and the weather, and for being here. I hope that this will be a nice evening to you all. Hoje faz um mês que eu cheguei em Berlim. Hoje é sexta-feira, 13, lua cheia, dia de bruxaria. So today is 1 month that I arrived here in Berlin, and today is full moon, and it's Friday the 13th. E eu sou um artista que eu não trabalho com um projeto pensado a priori. Então, eu sinto que eu atravessei um portal aqui nessa cidade e que as coisas estão acontecendo de forma muito mágica. Então, não estou falando à toa de bruxaria. I also feel that I came to Berlin, and I crossed a kind of portal here, and I'm not an artist that work with something prepared in advancing somehow, so I feel that's also a magic evening. Muitos encontros, a Laura, a Bárbara, a Marie comigo, muitas conexões e um sentimento muito grande de alegria, sabe?
E eu não sei, eu gosto muito do que o Spinoza fala da alegria. Ele diz que a alegria nada mais é do que a expressão de um aumento de potência. Toda vez que as nossas conexões elas se multiplicam, elas aumentam, novas direções surgem, esse sentimento está presente. I also happy because of the people that I have been meeting here, and I also would like to quote Spinoza, who says that happiness is. Could you repeat, please? Toda vez que as nossas conexões se multiplicam, se ampliam, que novas direções surgem na vida, o sentimento de alegria está presente. Ele é uma expressão do aumento de potência. Every time that connections are present and we are involved with people, we also have an exponentiality of happiness, and this is how we can be more strong together. Eu estava com muito medo, acho que a palavra é essa, de encarar essa residência, porque os meus trabalhos, normalmente, eu preciso de, no mínimo, 2, 3, 7 anos para poder realizar alguma coisa, e eu estou com um desafio muito grande de poder experimentar, viver uma experiência aqui nessa cidade e poder traduzir em 3 meses. I was a bit afraid of this residency, artistic residency, because it's only 3 months, and I usually need a couple of years to... More, yeah. More than a couple of years, so 3, 4, maybe 7 years, to have built a work to present and to prepare in advance. Mas, assim, tem um sentimento que me acompanha, que é um sentimento de confiança. But there is a feeling that follows me, and I follow him somehow, let's say, that is the feeling of trust. E é uma Self-confidence. Yeah, and self-confidence. Thank you. Mas não é uma confiança em mim, de que tudo vai dar certo. But it's not to trust that, not trust on myself that everything will be running well. Mas uma confiança na incerteza. But to trust in the uncertainty. Eu acredito que a incerteza nessa zona de indefinição é uma zona muito plástica. I believe that uncertainty in this zone of indefinition is a plastic zone. Porque se a gente tivesse certeza, também não precisaria da confiança, né? Because if you are so sure, then we don't need the trust. A gente pode seguir dentro do mundo determinado, determinístico, e simplesmente através dos nossos hábitos. Otherwise, we could just follow what was predetermined and just follow our habits. E o que eu posso experimentar da arte de mais desafiador e mais incrível é colocar o meu desejo em movimento do incerto. The more challenging art is to put in movement my desire for this imprevisibility. E como isso é incrível, porque a gente entra num estado onde as coisas começam a se revelar a partir de uma intuição e de um vivido. And this is interesting because things started to happen from a kind of intuition and what I have lived already. Quando a gente não tem nada, when we don't have anything, a gente é mais generoso com a vida. We are more generous with e a gente tem mais cuidado com o que a gente recebe. And we are more careful with what we receive. E isso é muito precioso. And this is very precious. E o campo da arte para mim é esse lugar. And the field of art, it's to me this place. Eu tentei fazer um esboço, um pré-projeto. I tried to make a draft or a pre-project. Eu sofri. I suffered. Mas eu preciso da realidade corpórea. But I needed a corporal reality. Para poder entender o que eu vim fazer aqui em Berlim. To understand what I came to do here in Berlin. E as coisas estão acontecendo. And things are happening. Esse espaço que vocês estão aqui hoje.
This space that you are here today, Por conta desse meu estado, talvez, de instabilidade e insegurança, maybe because of my state of Insecurity. insecurity and uncertainty as well, eu resolvi abrir essa residência no dia 27 de setembro no Brasil, I decided to open this residency on the day of September 27 in Brazil com Amanda Mello, uma amiga artista e feiticeira. with Amanda Mello, who is an artist and a witch. Yes. E a gente abriu essa residência numa constelação no campo sistêmico. And we opened this residency in a constellation in the systemic work or field. Yes. E a gente trabalhou esse espaço, trabalhando a energia, And we worked in this space, working with the energies, e funcionou. and it worked well. Mas, assim, eu acho que é importante eu falar um pouco da minha trajetória, talvez, eu não sei, é um pouco entender o meu processo. I might should talk a bit about my trajectory and also show you to understand my process. Eu considero o meu mestrado em artes um divisor de águas. I understand that my master in arts is another step in my life. Eu me interessei em desconstruir os estereótipos de feminilidade no mestrado. I was interested in deconstruct the stereotypes of femininity in my master. O estereótipo dentro desse sistema do patriarcado e difundido na sociedade de massa. Inside this patriarchal system that we live in, also in this society of masses that we are emerged. O meu objeto de estudo foi o meu álbum de família. So my research topic was the album of photographies of my family. Yes, é onde eu me construí a partir desse estigma. De alguma forma, me construía como mulher a partir desse estigma. And how I was built as a woman from this stigmatization. E junto com o meu álbum de família, eu estudei. O outro objeto foi a revista Caras. And with this album of family photographs, I also worked with a magazine in Brazil that's called Caras. Onde é uma revista de socialite, de figuras da mídia, e era a seção O que se usa. That it's a magazine about socialites and media people in Brazil, and I specifically studied the session about how people is dressed, what people are using. Então eu desconstruí minha própria imagem em essas revistas de uma forma simbólica. So I deconstruct my own image through this magazine in a kind of symbolic way. E eu fundamentei meu trabalho em cima do estudo das artistas feministas, da primeira e segunda onda do feminismo. And I theoretically, let's say, I theoretically used the work of the first and second generation of feminists to deconstruct my work. E eu pude perceber naquele momento que as feministas era mais que um movimento, uma estética de arte, era um sistema de valores. I could understand that for the feminists is much more than just aesthetic codes or something related to art. Era um movimento revolucionário para mim, um modo de vida. It was a revolutionary movement. It's a way of life. Nesse momento também eu tive minha primeira namorada. At this start point, I also had my first girlfriend. E eu fiquei gigante. And then I enlarged so much. I was so big. E nesse mesmo período eu fui morar num bairro muito popular da cidade de Salvador chamado 2 de Julho. And at the same time, I moved to a popular district in Salvador that's called E percebi. 2 de julho, 2 de julho, 2 of July. E eu comecei a perceber que o maior laboratório artístico estava na rua. And then I could understand that the best and bigger artistic laboratory it was at the streets. E colocar meu corpo em outros ritmos, outras pulsações, e enfrentando
toda uma cidade que é pregada a um medo e uma segregação, e, de repente, eu me sentia pertencendo à noite, à cidade, e, de repente, eu era o perigo. And then I would like to put my body at the day streets in these different places and feel and interact with people. And I could realize that I was a dangerous one there. E, nesse período, eu fiquei vizinha de uma travesti. Travesti no Brasil é um nome muito político, ele não é pejorativo, é um nome que só existe no Brasil, elas não querem ser definidas como transgêneros, então é importante colocar isso. E... Thank you. And at that moment, I became a friend with a neighbor of mine in this new apartment that she was a travesti. Travesti is a word that just exists in Brazil, and it's how transgender people call themselves, because they don't want to be called as transgender people there. Travestis only. E, naquele momento, eu percebi que as travestis se construíam a partir de uma imagem, de um estigma que eu estava desconstruindo, e isso, de alguma forma, me despertou. And at that moment, I realized that travestis, they are building themselves according to an image that I was trying to deconstruct on myself. Mas eu percebi também que essa era uma questão minha, não era delas. And then I realized that's my question, not their question, the case of the travestis. E eu pude viver uma intimidade muito grande dentro dessa pensão, porque era uma pensão para travestis, com travestis que vinham do interior. And then I could live a lot of intimacy inside this house of my neighbor that was a pension for travestis. So many travesti people were living in this neighbor building. Desse convívio de 4, 5 anos, deu origem a um trabalho chamado Estúdio Butterfly. And from this conviviality of 4 or 5 years, it originated a work of mine that's called Estúdio Butterfly. E eu pude perceber, nesse momento, como era importante levar em conta nossos envolvimentos emocionais no processo de criação, como isso muda a forma de produzir, de interpretar e de fazer arte. Then I could realize how important it is to bring our emotional involvements and our emotional relations to our work, and how it changed the way that we perceive art. Isso foi em 2000 e eu comecei a defender os laços afetivos como um elemento vital para a arte contemporânea. It was in the year of 2000, and from there I started to bring the idea of how important is to bring the emotional relations to the field of art. Isso muda a forma de fazer, como eu já coloquei, de interpretar a arte. It changed how do we interpret art. O trabalho tinha uma poltrona chamada Poltrona dos Afetos, onde as meninas, minhas amigas, falavam da vida e falavam. So in this work there is a chair where that it's called the chair of affection, the chair of affections. And in this chair, many friends, girlfriends of mine, they No, not girlfriends. But it was female yeah, because friends. Maybe in English, girlfriends is... It really depends, but okay. Let's say female friends, Okay. then. No, friends, yeah. Yeah, then, female friends. But it was, foi só meninas, né? Mulheres Yeah, que yeah. sentaram. The travestis, okay. So, people, in this chair of affects, it was the travestis who were sitting there. Sim, e elas falavam dos amores, da infância, da família, das histórias que todos nós podemos contar. And they were talking about their families and their personal stories and their relations and all these stories that we all have in our lives. E naquele momento eu não queria falar da diferença, eu queria falar da semelhança. And at that point, I didn't want to talk about the differences, but I would like to talk about the similarities. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ter um interesse muito grande em me aproximar em tudo que fosse diferente de mim.
But at that point in my life, I also like to be close to everything that would be different from me in my life. Porque eu comecei a perceber que o outro, o diferente, na verdade, era uma sensação de que existia algo incompleto e em suspenso em mim mesma, que aquele encontro iria me dar. Because I started to realize that this other, it's also bring the sense of incompletude that I don't have on myself. E talvez se eu tivesse numa relação de semelhança, eu ia estar numa concordância estéril. And if I would be just in a relation of similarities, probably would be a stereo relation. E eu comecei a perceber que a arte é uma ferramenta que me possibilita criar alianças de força. And art, then I started to realize that art is a tool that enable me to construct relations of strength. De criar novas possibilidades de convívio, de relacionamento. To create new possibilities of a conviviality of a relationship. Uma ferramenta de autoconhecimento, de transformação. A tool of self-awareness, of construction. E aí está a grande saúde. And there is the big health. E eu percebi que quanto mais eu me diferenciava de mim mesma, And I started to see that more I differentiate myself from myself, eu conseguia estar mais plena na vida. I could be more in plenitude in life. Então é um trabalho que fala de encontro. So this is a work that talks about meetings, encounters. Porque a gente vive num mundo cercado de representações e quem está mediando o nosso sistema de crenças e de verdade? Because we are living in a world full of representations, and who is intermediating our perceptions of what is real, of reality? A maneira que eu encontrei foi colocar o meu corpo no mundo, no corpo a corpo, de experimentar outros movimentos, outras pulsações, e entendendo que a vida não é fixa, isso é uma grande ilusão. A vida é movimento e longe de uma identidade fixa também. Okay, the way that I do it is putting my body in the world, and I understand that life it's movement, and that is. E nesse processo eu convivi com escravas sadomasoquistas, prostitutas. In this process, I was living with sadomasochists, slaves, and prostitutes. Moradores de rua. People that live at the street. E a última experiência foi que eu fiquei 3 anos num movimento social de sem-tetos no Brasil. And my last experience, I was living together with a social movement that it's people without housing in Brazil. É muito difícil transpor a experiência vivida para o espaço expositivo. It's hard to bring the experience to the space of the exhibition. Porque eu estabeleço cumplicidade com as pessoas que estão trabalhando comigo e esse lugar de uma solidariedade mútua e transformadora, eu acredito, eu sinto. Because I develop complicity with the people that I'm living with, and complicity, and it's hard to transport. Solidariedade mútua. And also the sense of mutual solidarity. Mas na hora de ir para um espaço expositivo, eu corro todo tipo de risco, porque eu não sei se eu vou conseguir traduzir essa experiência para o público.
But when we talk about the space of exhibition, I assume all the risks because I don't know if I can transport this experience to the public. Eu acho que a Lisete falou um pouco disso, que não é um trabalho sobre o outro. Again, Elisette also talked a bit about it, that it's not a work about the other. Mas como a arte seria um ponto de interseção entre dois mundos, é provisória, né? Mas reverbera por uma vida. Because art, it's about an intersection about two lives, about 2 points, but the reverberation goes during your entire life. Eu poderia contar muitas histórias dessas experiências, que é o que eu mais gosto. I could talk a lot of stories about these experiences, that it's something that I enjoy. Mas o tempo é curto. But we are running on time. Então eu queria mostrar um filme hoje, Then I would like to show you today a movie que é de uma pessoa que chama Sérgio. that it's about one person called Sergio. Quando eu conheci o Sérgio, em 2007 era Simone, uma travesti. When I met Sergio for the first time in 2007, Sergio was Simone, a travesti. E eu venho acompanhando o Sérgio desde 2007, quantos anos? 12. So I have been following Sergio since then, that it's 12 years now. E o Sérgio, a Simone cultuava, era do candomblé, cultuava as divindades do candomblé, os orixás, né, da cultura afro-brasileira. So Simone, the travesti, she was into candomblé. That's a religion in Brazil regarding to the orixás. Ela era uma pessoa que vivia numa situação muito precária, dentro de uma criminalidade, vivia na rua. So Simone was living in a precarious condition. She was living at the streets at that moment. Ela era usuária de crack. She was using drugs as crack. E ela teve uma overdose e um delírio mítico. And she had an overdose and a mythical delirium. Que ela se encontrou com Deus. That she met God. E ela seria uma das últimas pessoas escolhidas para salvar a humanidade. And she would be one of the last people choose to save humanity. Então esse filme ele contrapõe duas identidades de uma mesma pessoa como um território de conflito. So this movie contrapõe. So this movie brings two different perspectives of the same person. Porque Simone era do candomblé e Sérgio vira um pastor neopentecostal. Because Simone, the travesti, is from candomblé, and then she becomes Sergio, that is a priest in a neopentecostal church. Então são duas religiões que brigam pela fé na Bahia. Those are two religions that they fight among them for the people in Bahia. That is a state in Brazil. E o filme fala um pouco disso. A gente pode ver agora e depois abre. So the film is about it. Yes, I would invite you just to turn to that wall. Porque Deus não me deu vagina. Deus me deu pênis. Como é que eu vou pegar meu ânus para fazer de vagina? Um ânus? O ânus é para te obrar. Não é para se servir como um mulher. E eu estava me servindo como mulher. O diabo colocou meu ânus como uma vagina. O diabo estava me empanhando, me feria todo, sangrava. Que sofrimento. Olha para aí que dor. Cansada, desiludida, eu saí procurando lugar pra ficar, caminhando sem rumo certo, até que eu cheguei na beira das águas. Cansada e desiludida, eu saí procurando um lugar pra ficar, caminhando sem rumo certo, até que eu cheguei na beira do mar. Sereia, sereia, o sangue do sangue
que transforma uma rede em uma realidade. Quando Jesus desceu do céu, abriu o céu, os anjos desceu do céu, a energia positiva desceu do céu e transformou a minha vida em uma realidade. Glória a Deus. Nesse lugar. Tinha um momento que eu me sentia sozinho quando chegava a noite, que ia escurecer na noite. Aí batia um medo no meu coração de Jesus, agora vão me matar aqui agora. Meus inimigos vão me achar aqui na misericórdia. Que a misericórdia foi aqui, saladeira aqui da misericórdia, foi onde Deus me guardou, me reservou, me deu livramento, me trouxe para um dia se converter. Aleluia. Ai, meu Deus. Vou deixar aqui, pessoal, faz de cama, faz de casa. Estou louco para deixar esse sujeiro aqui. Ai, meu Deus. Eu queimo, gente, ó, aqui sempre eu limpo, eu conservo isso aqui. A parte mais limpa daqui é a beira da noite. Eu tenho um carinho por esse canto aqui, que tudo começou. Eu cheguei aqui o ano passado. O ano passado eu cheguei aqui. O pessoal me trouxe da ilha pra aqui. Mas eu cheguei aqui nesse canto aqui, quando eu olhei para essas águas. Mas só quem crê mesmo. Só quem crê. Quando eu olhei para essas águas, pode acreditar que estou dizendo assim. Quando eu olhei para essas águas, eu vi uma força nessas águas tão simples que está aí. As forças do chão, as forças do axé, do fundamento. Então essas águas me prendeu aqui. Essas águas me estrangulam aqui ao lado dela. Para observar aqui sempre limpo, bonito. Vou queimar aqui. Então, de sangue moral é esse, povo. E aqui não é sujeira, eu não gosto de sujeira aqui. Olha aí. Peraí. Caminhando sem rumo certo, até que eu cheguei na beira das águas. Cansada e desiludida, eu saí procurando. Aqui, quando eu era assim, tinha um espírito dentro do meu corpo, chamado Pombagira. Veio de dentro do terreiro de Macumba, colocaram pelo pai de Chiqueiro. Isso aqui, foi colocado pelo pai de Chiqueiro, louvado seja Deus. Guga do bairro do Lobato, Oquedirá, que morreu de AIDS, tem 3 anos de morto. Bairro do Lobato, Oquedirá, neto de santo de Mamilinha do Cantuá. Ele colocou esse espírito em mim. Ele foi minha sobrancelha pela primeira vez. Ele me vestiu de mulher. Ele me deu pães de amor. Ele me cruzou de pemba. E ele fez ebó para eu seguir. Ele morreu de AIDS. E hoje eu estou vivo pregando a palavra de Deus, desfazendo da obra do diabo. Treme todo, meu filho bonito. Ele se treme todo. Bonito. Ele é pequeno, meu filho, pequeno. Ele me ama mesmo, ele gosta de mim. É aquele molinho, miudinho. A mãe fez ele, deixou cair do ninho. Ele caiu de cima das rochas. Aí eu peguei ele pequenininho, aí dei comida a ele. Até o dia de hoje, eu dei comida a ele, cuidei dele. Aí se apaixonou por mim, aí então maior carinho, se eu passar aqui, ele grita. A cara de mãe preta. Aqui é a cara mais querida, a mulher mais querida daqui do mundo pra mim, mãe preta. Mãe preta! E aquela alma lá, ó. Aquela alma lá naquele cativeiro lá embaixo, lá, ó. Aquela alma lá, ó. A alma de mãe preta, ó. Aquelas vidas que ia lá embaixo, ó. Aonde eu vivia, ó. No meio do erro, da droga, de tudo que era ruim ali embaixo. Ela ajuda todo o povo daqui, visitando. Aquela alma ali, ó. Mãe preta. Eu profetizo, ó. Que é de Jesus, ó. Aquela é de Jesus. É de Jesus, Jesus é maravilhoso. Jesus me resgatou. Jesus me dá vida. Jesus me libertou. Vamos falar de Deus lá embaixo. Vamos falar de Deus lá embaixo agora. Vamos evangelizar. Mãe coitada. Bora lá dentro agora. Quem me criou foi Mãe Preta. Desde menino me criou aqui na montanha. Hoje em dia tem um cantinho que é de Mãe Preta. No topo eu vou colocar aqui. A gente estava assistindo, pegando fogo da televisão. E o
pessoa doente, sofrimento, que estava me ajudando muito. Com todo o sofrimento meu, que eu tenho aqui, mas eu continuo com o meu sorriso. E eu não deixo de ser uma. Todos têm seu cachorro, tem seu gato, né? Todos esses cachorros têm seu gato, tem suas coisinhas. Eu tenho o meu, eu tenho o meu pombinho aqui, ó. Coisinha lindinha. Aqui tá meu bicho de estimação. Como todos têm seus bichos, eu tenho o meu, né? Eu tenho um bicho de estimação. Você viu o feijão do Ela que ela faz com o povo? Uma das coisas que eu mais amo. Olha onde eu tô, Virgínia. Olha onde eu tô hoje. Olha o que Jesus fez comigo. Olha que eu não acredito que Jesus fez comigo. A obra do Senhor é maravilhosa. Deus é tremendo. Olha aqui. Olha aqui. Quando eu olho, eu choro em casa. Eu estou orando, olhando e chorando. O que eu passei. O que Jesus hoje fez comigo para ele levar uma comidinha para os filhos. O que Jesus fez comigo, para fazer muito mal para ele. Palavra do Senhor, um homem de Deus. Hoje tem o cabelo para o braço. Hoje eu visto cueca, não visto mais calcinha, visto cueca. É sério, coisa séria, eu estou sério com você. Isso que é brincadeira, coisa séria. Hoje eu sou um homem de Deus. Olha o minador, as águas do chão. Você fecha a porta. Vou descer, vou pegar água aqui para uma fonte, vou tomar um banho, vou beber os primeiros, vou beber água. Muita sede. Aqui está uma parte da minha história. A ladeira da montanha. Água boa, gostosa. Isso que é uma água. Imagina um calor desse, tem uma água dessa aí. Aquele tempo dos escravos. Escravo que bebia assim, na mão. Não tinha copo para os escravos. Hoje quem bebe é eu. É por isso que eu gosto daqui, sabe? Água gostosa, uma sombrinha, uma sombra tão deliciosa. Água geladinha para tomar banho. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, sabia? Tirar a roupa, tomar um banho bem gostoso. Cada mais eu bebo, eu quero mais. Ela é filtrada. Gostosa mesmo. Agora não tem essas águas, né? Dentro das rochas. Dentro das rochas. Tem até os peixinhos ali, né? Tem os peixinhos. Água e fogo. No fogo vai Inhaçã, na água vai Oxum. As duas juntas eu faço Oxum parar. Esse é meu santo. Eu assim no fogo posso apagar que eu tenho água. E nem todo mundo tem essa sorte. Carregar uma samba tão linda que nem Oxum, que nem Inhaçã. Inhaçã, dona do fogo, Oxum, dona das águas. Eu posso ir no fogo. E ao mesmo tempo eu posso ir na água. As duas juntas. E faço o chão parar. A água e o fogo. Fogo e a água. Deus enviou um anjo do céu. O nome dele é Miguel. Ele não é Gabriel, é Miguel. Deus enviou o anjo Miguel com uma espada desembainhada. Esse anjo, ele é um espírito. Lembra que eu tinha escrito com Bagir? Agora aqui tem um anjo aqui dentro, é um espírito que está aqui dentro do meu corpo. Aqui quem está falando com você aqui não é eu não, é um espírito. É um espírito, porque eu morri de avernosa na montanha. Ore por minha vida, Jesus.
Eu te falo, mas tu que me é como eu quero, né? Eu disse que eu ia fazer. Eu disse que eu ia fazer nesse dia da cachorra. Tu sabes que eu falei, né? Tava preparado, né? Tava preparado, pra tu saber que sou eu. Ai, as tu querer fazer. Eu faço pra tu saber, né? Faço. A glória da segunda. 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 Amante olha, pastor, olha a minha presença desse. Olha o meu banho. Aí tu pode contemplar hoje, homem do tu pode contemplar a lavaxanda. Aí o que eu prometi eu cumpro na cabara. Aí eu prometi eu, homem do deramante, olhaço. Ai, queria saltar no derrete, adorabanda. E a santa das terras do decai. Começa a contemplar essa exaltação do teu decadará. Começa a contemplar ela e a canadoia dará sair. Começa a contemplar a viúva. Vai até canadoia só.
lá do fundo do poço, da lama, da prostituição, da vida do homossexualismo. Ele tira de lá e coloca aqui. Aqui é lugar para adorar a Deus. Falei. Yes, she's stressing the fact that I was saying just before the projection, that it was not meant to be through this format, because it's an installative projection. You have to imagine that each screen that we had in front of us had the measure of this one, for instance. So it's 3 screens of this size. But for her, it was really very meaningful to bring the same character that we have here in Train in Trance, and it gives us a bit of the density of her lifetime with all these characters. So it's not about just one shooting, but it's, and I know that sometimes it's Sergio who is calling her back, and he wants to be accompanied by her.
And for me, also, it was meaningful to bring the complexity that a country like Brazil, it's a Catholic country, losing their believers, and now these new churches are penetrating and fighting against, even against the Catholic believers. So it's the complexity of the character is all here, from the previous life of Simone, the candomblé background of the character, and then its transformation into a priest. I don't know if I leave you for expressing any doubt or feeling or question about this practice. Vamos esperar só. She wants to continue talking, but yes, we don't have so much time. So for us, it's really very important to give voice to the audience. Yes? In Portuguese? No, it's maybe for the rest of the audience, it's better. I was curious about the editing process, like how it was, how was the editing process, how you selected this image, and then Sérgio or Simone took part on this process, and yeah. Sobre o processo de edição, como que você fez essa edição, e se o Sérgio ou o Simone participou do processo de edição? Então, foram alguns anos acompanhando. Eu fiz um primeiro filme de Simone, travesti, que cultuava os orixás na fonte. So it was some years in the side of Simone and Sergio, and I first did a movie when he was, how we could say? When Simone was taking care of the fountain. Of the fountain. Na verdade, eu estava interessada na fonte, que era um minadouro que alimentava uma área muito degradada de Salvador e que estava passando por um processo de gentrificação. In fact, I was interested in the fountain because it was giving water to a poor region in Salvador and that was suffering a process of gentrification. E era uma fonte vital para aquela comunidade que não tinha infraestrutura. And this fount was essential for that community that was living without infrastructure. E eu comecei a frequentar a fonte, conheci Simone. And how I started to go to this fountain, then I meet Simone there. E ela disse que ela cuidava da fonte, era a guardiã da fonte. And she told me that she was the guardian of the fountain. Que era uma fonte sagrada. That fountain was sacred. E eu queria contar essa história. And I would like to tell this history. E ela precisava de dinheiro, que ela estava com o marido doente. And Simone also was in need of some money because her husband was sick. E aí eu ajudei o marido dela a fazer uma cirurgia, e conheci a família dela, conheci a comunidade. And then I helped her husband to do the procedure of the surgery, and I also met her family and her community. Eu acho importante falar sobre esse processo para entender como o encontro se deu. I think that's important to talk about this process because then it's possible to understand how this encounter happened. E eu tinha uma câmera analógica Hi8 e só. And I only have a camera Hi8 and it was only that. E minha irmã me ajudando. And? Minha irmã. And my sister was helping me. E eu fiz esse filme e mostrei na fonte para a comunidade. I made this movie and I also show it to the community in the fountain. E depois eu fui pedir autorização de uso de imagem para Simone, porque eu ia mostrar num evento oficial. And then I asked the authorization to Simone to present to this movie in another event. E ele tinha passado por esse processo e tinha voltado a ser Sérgio. At that time, eu já contei.
At that time when I came to ask, Simone already get transformed into Sergio in the way that I told you before. E eu achei que ele poderia não me dar autorização. And I was thinking that he might not give me the authorization, Mas ele me pediu para continuar filmando ele como pastor. but he asked me to keep shooting him as when he was already a priest. E ele estava vendendo o DVD que eu tinha dado para ele como Simone por R$15. And he was also selling the DVD that I give to him as Simone He was making a life with this. Yeah. for 15 reais, and he was making his Yeah. life Yeah. selling this DVD that Virginia made of him when he was Simone. Ele falou: a gente precisa fazer a segunda versão que está dando certo. And he said, we need to do the second version because it's running well, you know. E eu começo a acompanhar ele filmando. And then I started to follow him, and I'm shooting with him. E aí eu não tem roteiro, não tem nada. Então assim, o Sérgio ele ia criando as situações e ia me convidando. Then it's no script, it's nothing. I just came and I was following Sergio in the situations that he was inviting me to come. E eu não editava, eu ficava acumulando também isso. So it was no edition. Eu não edito. Yeah, I don't do edition. E na 31ª Bienal de São Paulo, And in the 31st Bienal of São Paulo, eu fui convidada para mostrar uma versão que eu tinha feito bem pequena desse trabalho. I was invited to show a short version of this work. E aí eu tive uma grande condição de poder encontrar Sérgio e propor dar um cachê e pensar em figurino, em luz, porque ele pensava nisso tudo. Then I have the opportunity to offer to Sergio the possibility of giving him a cachê and clothing and all these preparations because he was already thinking about in all of it. E isso foi de 2007 a 2014, né? Com And alguns intervalos. So it was between 2007 and 2014 with some breaks in between. Então, nesse momento, essa igreja que está no filme, ela não existe. A última cena. This last scene that you have this church, in fact, this place does not exist. Ela é uma locação. This is a location. E vocês prestarem atenção, a igreja é toda de paetê e lamê. And if you pay attention, the church is all in white, but you have people with all this color and brightness. Muito brilho. Lots of brightness. Porque o Sérgio falava que era um mistério e que os missionários perguntavam, mas por que não é tudo branco, pastor? Ele falava que era um mistério, mas era a Oxum dele na frente. So then the other priests and missionaries are asking him why it's not everything just in white, and he was replying that this is the mystery. But yes, the Oxum que gosta de a orixá do candomblé, né? But in fact, his orixá, his godness, it's Oxum, and the hair color it's gold. Então eu tive uma residência que eu fiquei durante todo esse tempo vendo todo esse material e roteirizando a partir de rever essas imagens e roteirizar a partir desses arquivos que eu tinha. So afterwards, I did an artistic residency, and I have the opportunity to watch again and again all this material, and then do an edition in the base of all this material and this history. Então eu roteirizei junto com um amigo, ele foi editando. Then I did a script with a friend of mine, and this friend of mine was also doing the edition. 10 minutes. Acho que é isso. That is. There is a question. Ah, era isso? E assim, a ideia também era não entrar em julgamento entre Sérgio e Simone, por isso que são 3 telas e os personagens eles passam por todas as telas sem uma hierarquia. And also the idea is not to bring a judgment about Sergio and Simone. This is why we have 3 screens and the images are fluidly crossing them.
Yes, they are crossing the three images all the time. We have time for a last question, maybe? Or consideration? Yeah. Virginia, do you think that the fact that you both find out each other, Simone, Sergio, and you, in a way, it helps Sergio Simone to change his life? You think that the fact that you are following him or her made, in a way that he thinks, better to make my life a little bit more fantastic or interesting, you know? Sim. Você acha que o fato de vocês terem se encontrado transformou a vida dele e ele tem uma vida? Esse encontro de vocês dois, de uma certa forma, foi meio um start para ele ter uma borboleta. Não, foi. Depois da nosso encontro, o Sérgio passou a ver a vida dele como cinema. Absolutely, because after we meet each other, he started to live his life as a movie star. Ele tinha câmera sempre filmando ele. He was always with a camera filming himself. Porque eu fui embora para São Paulo, não podia mais acompanhar. Because I moved to São Paulo, another city, and I could follow him anymore. E ele falava, eu tenho muito arquivo aqui para você, porque a gente vai fazer cinema nacional. And he was always saying, I have lots of emails and archives to you, because we are going to do national cinema together. Eu falei, Sérgio? And I told, okay, really? E o Sérgio, tipo assim, ele voltou a ser Simone nesse processo e sempre ele me ligava, vem me filmar que eu voltei a ser Simone. Eu falei, Sérgio, eu estou em São Paulo, eu não consigo. So after he became a priest, he became Simone again. And he also invited her and said, look, I'm Simone again. Could you please come and shot with me again? A gente se fala sempre. And we are in contact. Semana passada. We talk currently, also last week we were talking. É uma pessoa que ele sabe que ele está aqui, que eu queria muito tentar ver se a gente conseguia fazer um Skype com ele. E a gente está sempre participando das histórias da minha vida como uma pessoa da minha vida mesmo que é, né? São anos, então quando a mãe, a família morreu, enfim, a gente divide a vida. He knows that we were presenting this movie here this evening, and I would like to bring him somehow, maybe by Skype, but it was not possible. And we are part of the life of each other, and we talk about family and other stuff. Maybe another here. I don't know if for everybody. You prefer? Fala lá que eu mando. Of course. Yes. Pode fazer em português. O processo de construção, eu compartilho com você parecido de envolvimento, assim, e você disse que esse envolvimento ele é saúde, assim, em algum momento. So I share your view about how you get involved in this process and how it could mean health in somehow. Mas eu imagino que em algum momento esse envolvimento pode ser sinônimo de doença também, de uma dificuldade de lidar, porque a vida é difícil, assim. But I imagine that in some moments this involvement also could mean sickness, because life is hard and this could happen. Dentro desse processo de envolvimento, assim, existe limite, assim, alguma situação, porque, quer dizer, é você, mas é você artista ali também. Inside this process of getting involved with each other, there are some limits or something related to it, because you are also as an artist there. É colocar o corpo no limite, sim, sempre. It is to put the body in the limit always, for sure. E colocar o corpo no limite, você vai viver momentos, como eu já coloquei, de extrema conexão e prazer por passar do seu limite e poder saber que você vai mais longe. And when you put your body in the limit, you also have connection
and you also have some pleasure because you know that you put your body in the limit and you crossed it. Mas, ao mesmo tempo, de desconexões e buracos profundos. But at the same time, disconnections and deep holes can happen. Então, o encontro, ele não é um encontro de acordo, né? É um encontro harmonioso. So this encounter is not an encounter of harmony and that everything is running well. Muitas coisas estão em jogo nesse encontro. Many things are on the table in this meeting. A primeira coisa é que eu sou um estigma e eu sou um estereótipo quando eu entro nesses espaços. The first thing is that I am stigmatized and I am a stereotype when I enter in these spaces. Então, acho que a primeira coisa é fazer com que isso caia. So the first thing, I believe, is to bring it down. Mas sempre tem uma negociação, porque se relacionar é isso também, né? But it's always a negotiation because this is what getting to have a relation is about. E eu aprendi muito no MSTC, no movimento, que os conflitos não é problema. And I learned in the movement of homeless people that conflict it's not a problem. Mas poder seguir com o conflito, que é incrível, né? But that you can follow besides the conflict, what it's amazing. Seguir até onde você pode recuar, seguir essas negociações. So you are negotiating all the time how much you can go and how much you need to come back during the relations. É um pouco sobre isso. It's about it. The last question. Okay. Você tem, da maneira como o Brasil está, principalmente depois de 2016, você encontrou algum problema com o seu trabalho? Alguém tentou impedir uma exposição ou te agrediu pela temática do seu trabalho? Não, Translating, Yeah? yes. Okay. So because of the political situation in Brazil, especially after 2016, did you have some problem presenting your work or something that would happen because of this political situation? Então, em 2016, eu tive a sorte de entrar no movimento social de moradores de rua. In 2000, mas é no pessoal sem teto, né? MSTC. Okay. So in 2016, I have the pleasure to enter in this movement, in the social movement of the people, the homeless people. Então, eu me tornei um ativista. So I became an activist. Dentro desse movimento e com as causas. Então, as questões todas giraram em torno disso, mais do que em torno do meu trabalho em si. So when I became an activist with this movement, the questions were more around the movement itself than about my work, and not so much about my work, in fact. Era um convite de uma residência de 3 meses. It was an invitation for a residency of 3 months with this movement. Eu morei lá. I was living there with them. Mas fiquei 2 anos. But then in the end, I was 2 years with them. E hoje ainda eu sou do movimento. And I am still part of the social movement. E esse trabalho durante esses anos foi o trabalho que eu levei, discuti, mostrei junto com as militantes e levando para debates as questões das prisões políticas. So this is the work that I was bringing to discuss with the social movements that we are talking about, the arbitrary prisons and many other political aspects regarding Brazil now. Fui a testemunha da Carmen quando ela foi presa, a líder do movimento. I was a witness of Carmen inside the movement when she was arrested. Pela primeira vez o meu trabalho ele serviu como uma prova a favor dela. And for the first time, my work served as an evidence in favor of her. Então eu estava nessa causa. So I was inside this cause from 2016. Well, I have to make
the conclusion. I'm very happy to see that Inga is here. I don't know if you were here in the very beginning. For us as curators, I have to stress the fact that it's really very meaningful to have two different and two complementary ways of feminisms and struggles in the social field. I would say that maybe in a way Inga and Julia are working the body in a more individual or smaller groups, and it's interesting to also bring the way that Virginia is working with this social situation. It's a pity that we are not all together talking about this. I really appreciate that we have two examples here of struggling, making resistance and listening to the other. And I think that your work is very much about this crisis and about this empowerment as well. I could also talk a lot about Virginia and how I understand her trajectory from someone like Leisha Clarkey, who was also paying attention to the body and listening to the other, etc., etc. But we have to close. But I wanted to at least give you a bit of this this experience of bringing someone like Virginia for 3 months here in Berlin. Thank you very much.